E aí, tudo bom? Agora a gente vai começar o nosso estudo sobre funções. E antes de entrar na parte da matemática, vamos entender um pouco o que é uma função. Bom, você pensa numa função assim, você imagina uma caixinha, tá certo? Uma caixinha, aqui vai ter uma saída dessa caixinha, tá? E aqui tem uma entrada. Nessa entrada, vai entrar um X, vai entrar alguma coisa. Aqui vai ser feita uma operação, que a gente chama de f de x, e no final vai ser um y, onde y nada mais é do que o f de x. Tá? Eu vou tentar fazer um exemplo aqui um pouco mais prático. Bom, vamos pensar aqui numa estrada. Nessa estrada, a gente tem um carrinho. Deixa eu pegar aqui um carrinho. Nessa estrada, a gente tem um carrinho. Pronto, tá aqui um carrinho. E ele se move com uma velocidade de 50 km por hora. Eu quero medir a relação entre o tempo e a distância percorrida. Eu quero medir isso. Então, o tempo aqui eu vou colocar em horas e aqui eu vou colocar a distância em quilômetros, certo? Depois de uma hora, o que vai acontecer com esse carro? Depois de uma hora, bom, se ele anda 50 km a cada hora, depois de uma hora ele vai ter andado 50 km. Passou-se mais de uma hora, tem aqui 2 horas. Depois de 2 horas, ele andou 50 na primeira hora, mais 50 na segunda, 100 km. Depois de 3 horas, ele andou 150 km. Afinal de contas, a cada hora ele anda 50 km. E assim por diante. Se eu quiser estabelecer uma relação entre essa distância em função do tempo, eu posso dizer que essa distância é 50 vezes o tempo. Tempo, 1 hora, a distância percorrida, né? 1 hora, 50 km. 2 horas, 50 vezes 2, 100 km. Pronto, é isso. Isso é uma relação que mostra, você tem uma distância que varia em função do tempo, é uma relação. A função, na verdade, é um tipo de relação, mas existem algumas peculiaridades, né? Então, vamos pensar numa formalização. Vamos pensar na formalização desse conceito de função. Você vai pegar uma função que vai de um conjunto A para um conjunto B e essa relação entre A e B só é função se para todo x pertencente a A existe um e apenas um y pertencente a B, tal que y é igual a f de x, tá bom? Y é igual a f de x. Beleza, é isso. O que a gente pode dizer daqui para frente? Talvez você queira alguns exemplos, né? Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui que são função. Por exemplo, pensa aqui no conjunto A. Esse conjunto A tem 1, 2, 3 elementos. E aqui a gente tem um conjunto B. Olha só, esse conjunto B tem, por exemplo, 3 elementos. Para todo elemento do conjunto A tem que existir um elemento do conjunto B tal que ele seja função do que está em A. Então você precisa ter algo desse tipo aqui pelo menos. Tá certo? Então, para cada um do A existe um coleguinha no B. E apenas um coleguinha no B. Tá? Professor, por que você está falando isso? Porque pensa nesse conjunto aqui, ó. Você tem de novo os 3 elementos, e aqui tem o B, com também 3 elementos. E você tem esse carinha do A que se relaciona com esse cara, esse aqui se relaciona com o outro, e esse aqui também se relaciona com esse outro. Pensa comigo, para cada elemento do A, existe apenas um coleguinha em B. Tudo bem que para esses dois elementos aqui tem o mesmo coleguinha, tá bom? Eles têm o mesmo coleguinha, mas para cada elemento do A, existe apenas um coleguinha em B. Professor, me dá um exemplo do que não é função. Eu vou fazer até de outra cor. Bom, se você coloca uma bolinha aqui, você tem um elemento do A que não tem nenhum coleguinha em B. Então, nesse caso, não é função. Quando eu coloquei essa bolinha aqui, esse rapazinho aqui no A, se por acaso eu tivesse o seguinte, eu tivesse um elemento do A se relacionando com mais um elemento do B, isso também não pode. Então, aqui também não é função. Tá? Isso também não é função. Se eu tivesse ainda um carinha aqui sozinho,
Pior, aí que não seria função mesmo. O que mais? A gente precisa ver uma forma de identificar isso graficamente, né? Você quer identificar isso graficamente. Graficamente, como que isso fica? Vou desenhar um gráfico aqui. Vou desenhar um gráfico. Eixo Y, eixo X. E aqui está uma função. Vou desenhar essa função assim. Vamos ver se o amarelo fica bom. Aqui tem uma função. Como que eu vou saber que para cada elemento do A só existe um coleguinha em B? Eu vou fazer outro gráfico aqui embaixo e você já vai notar a diferença. Aqui eu tenho X, aqui é o Y e aqui eu tenho essa situação. Ó. Pronto. Olha só que interessante. Observa que para esse coleguinha aqui do X, esse rapazinho aqui do X, eu tenho 2 coleguinhas no Y, né? Então isso aqui já não é função. No final das contas, você faz assim, você vai traçando retas verticais. Se cruza o gráfico da função mais de uma vez, então não é função. Olha aqui em cima. Está cruzando o gráfico quantas vezes? Uma vez, né? Cada reta só cruza uma vez. Então esse aqui, ok, é função. Esse aqui não é função. Tá joia? Esse aqui não é função. A gente pode agora pensar também no conceito de domínio e imagem. Domínio e imagem. Tá bom? Domínio e imagem da função. E aí eu vou fazer com um exemplo, tá? Eu separei um exemplo aqui e vou fazer com um exemplo. Bom, no meu conjunto A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu conjunto A. No conjunto B, eu tenho A, B, C, D e E. Tá marcado aqui. E agora vamos escrever a função. A função eu vou fazer de lado. Olha só. O 1 se relaciona com A, o 2 com B. Essa é a função, tá certo? 2 com B. O 3 com C, o 4 com C e o 5 também com C. Vamos ver se é função. Cada rapazinho do A tem um coleguinha em B. Ok, é função. Tá certo? Ok, é função. Beleza. Nenhum rapazinho do A tem mais de um coleguinha em B. Beleza, é função. Joia. Vamos lá, o domínio. O domínio é esse próprio conjunto, né? Observe que no caso da função, o domínio é esse conjunto de onde partem as setas, né? O contradomínio é esse conjunto onde chegam as flechinhas. Então, no caso da função, o domínio é igual ao conjunto de partida, que é diferente do que acontecia lá na relação. Na relação você não precisa ter isso, né? Você não precisa ter isso. E se eu quiser saber a imagem? Bom, a imagem dessa função, eu tenho que olhar aqui, ó. É a turma que tem coleguinha em A. A imagem dessa função é A, B e C. E pronto, né? A imagem é A, B e C. O domínio é todo mundo e a imagem é só A, B e C. Pronto, vocês já aprenderam o básico sobre funções. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a imagem. Tá joia? Um grande abraço e até lá.